No vídeo de hoje a gente vai falar sobre manutenção preditiva. O que é, como fazer, né? E quais são as etapas importantes dela. A manutenção preditiva foi o que permitiu a criação de uma manutenção preventiva condicional. A manutenção sob condição. A manutenção preditiva nasceu, né, com o intuito de eliminar algumas manutenções preventivas que eram muito caras. Então, ao invés de eu trocar aquele rolamento, né, eu iria acompanhar o comportamento dele com o passar do tempo. Ao invés de trocar aquele rolamento com 1000 horas, eu iria acompanhar aquele rolamento de tanto em tanto tempo e talvez esse rolamento pudesse durar até 2000 horas, 2500 horas. Então, através da manutenção preditiva, eu iria identificar a falha potencial, um aumento de temperatura, um aumento de vibração, né? E aí eu conseguiria, né, ter o intervalo PF, que a gente já falou, falha potencial, falha funcional. Eu conseguiria identificar a falha funcional e teria tempo, né, até eu conseguir fazer a substituição desse equipamento. A manutenção preditiva é uma manutenção cara de implementação, que exige um plano de manutenção muito bem montado, com as frequências muito bem dimensionadas, que, de certa forma, né, a gente tem exemplos hoje de sensores que acompanham full time, né, os equipamentos, mas, quer queira, quer não, ainda precisam ser analisados. E faz uma parte, né, muito importante, né, da manutenção preditiva, é que ela é dividida em 2 pontos. Tem a primeira parte da coleta e tem a segunda parte da análise. Não adianta nada tu fazer a coleta se tu não fizer a análise. Então, vou trazer para vocês alguns exemplos de manutenção preditiva, né? Vou aumentar a tela aqui, para vocês entenderem, né? Aí eu vou adentrar um pouco mais nessa questão de análise. Então, vejam que aqui a gente tem, né, um pirômetro, o nome desse aparelhinho aqui é pirômetro, ele simplesmente marca, né, a temperatura aonde está, né, aquele laserzinho vermelho ali. O pirômetro ele tem uma distância, né? Tu não pode medir nem de tão perto nem de tão longe. Mas, comparado com a pistola termográfica, nem se compara, né? O nível de precisão, de visualização, eu diria. Então aqui tu tem só a visualização da temperatura, né, no pirômetro, enquanto que na pistola termográfica tu tem a visualização da imagem. Então tu consegue diferenciar, né, o que realmente está quente. Qual é o segredo da termografia? O segredo da termografia é identificar exatamente não o ponto que está quente, mas o que está quente. Então aqui no caso, né, vocês estão vendo que isso aqui é um mancal. Não sei se vocês conseguem definir aí, mas isso aqui é um mancal, um eixo, né? Vocês podem perceber que o que está quente aqui, né, é o eixo. Porque o que o pirômetro pode nos, né, uma dica muito importante, o pirômetro pode nos enganar. Tu pode medir a temperatura e não conseguir rastrear exatamente o que está quente. Essa é a vantagem da termografia, né, com imagem sobre, né, essa pura e simples identificação de temperatura. A gente tem aqui outro exemplo, né, de medição termográfica. Isso aqui é um motor, né? Vocês conseguem ver que o induzido aqui, o indutor, o bobinado dele está bem quente. Na parte de trás não está tanto, na parte da frente não está tanto. Aqui está bem quente, né, 84 graus. Então, essa aqui é a nossa parte de coleta de dados, né? A gente consegue, né? Então, aqui são exemplos de manutenção preditiva. A gente tem mais um exemplo aqui, que a gente tem uma caneta, né, de vibração, coletando a informação de um rolamento de um redutor, né? Aqui a gente tem o desenho técnico com os pontos de coleta de vibração, né, desse redutor. Isso aqui é uma maneira estratégica, tu está pegando pontos de vibração, né, vibrações pontuais, que é diferente de um sensor, que é aqui do lado, ó. Isso aqui é um sensor. Isso aqui é a imagem da tela de um sensor instalado. Então ele dá uma temperatura em níveis globais e dá uma vibração em níveis globais. Ele não dá vibrações pontuais, ele dá vibração em níveis globais. Então ele vai te dizer que o redutor está vibrando, mas o que é o problema no redutor, só consegue identificar fazendo medições pontuais. Mais um exemplo de manutenção preditiva. A gente tem também, né, um terceiro tipo de manutenção preditiva, que é a análise de óleo.
né? Então, faça a coleta do óleo, né? E leva esse óleo para fazer a análise, né? Depois volta, ela vai te dizer o nível de água do óleo, como está os componentes químicos daquele óleo, se aquele óleo está com algum metal, pode ele está com algum tipo de bronze ou algo do gênero. A análise de óleo é extremamente importante. E, geralmente ela consegue identificar antes que a análise de vibração alguns problemas. Então, a análise de óleo como estratégia é muito importante e deve ser considerada. A gente tem também, né, outro exemplo que são inspeções instrumentadas, às vezes, para colher medida. Então, segundo a norma, né, o cabo de aço, quando ele perde 5%, se eu não me engano, ou 4%, do seu diâmetro, ele tem um alongamento, né, e aí ele vai perdendo o diâmetro, ele deve ser substituído. Então, a gente consegue fazer uma manutenção preditiva, né, através de medições no cabo, né? A gente pode definir 10 a 20 pontos naquele cabo de aço, fazendo medições com paquímetro ou com micrômetro. Mas acho que o paquímetro é o suficiente. Tu mede com paquímetro, né? Aponta na tua planilha, né? E traz essas informações para serem analisadas. Se ele ultrapassando esse limite que tu determinou lá, esse cabo de aço tem que ser aberto uma solicitação para que ele seja substituído. Então, vejam que até essa coleta de informações com instrumentos de medição também é considerado uma manutenção preditiva. Então, como eu havia falado no início, a manutenção preditiva ela se divide em duas etapas. Uma etapa de coleta e uma etapa de análise. Não adianta nada fazer coleta se tu não fazer análise. Então, por isso que ela se torna cara. Tu simplesmente ir lá e medir a temperatura não é caro. Tu vai lá e coleta. Os instrumentos de medições, né, hoje também não são tão caros. Tu consegue adquirir eles, né? O problema, né, é tu montar toda a estrutura para fazer essa análise, que em alguns casos o pessoal desconsidera, né? Tu precisa criar gráficos, né, de tendência, fazer análise das harmônicas, às vezes, né, das coletas de vibração que tu teve. Então, esse momento, né, às vezes, né, tu fazer a coleta leva 10 minutos, tu fazer a análise, montar toda a estrutura, fazer a análise leva 20, 25. Então acaba, né, tendo um tempo, né, muito, né, dedicado a esse tipo de coisa. A gente tem um tempo de área e tem um tempo de sala na manutenção preditiva. Em algumas empresas maiores, o pessoal coleta, larga a informação para um pessoal analisar. Mas isso são empresas muito grandes. Então, a pessoa que ela vai ter a manutenção preditiva como estratégia tem que levar em consideração que não é só coletar os dados. Que quando tu está lá medindo a vibração, tu não está analisando nada. A análise tu faz na sala. E, de novo, né? Por que a manutenção preditiva é iniciada e abandonada às vezes? Porque ela inicia de forma errada. Ela se inicia de forma não padronizada. Que nem vocês viram lá aqui nesse exemplo do redutor aqui, né? O cara tem que coletar as informações nesse redutor, nesses pontos aqui. Ele vai com esse desenho. Então, tem mais essa questão, né, na manutenção preditiva, tu coletar de forma errada as informações, tu perde completamente tua análise. Então, isso é um fator que tem que ser levado em consideração também. Para te fazer uma implementação de manutenção preditiva, né, de forma correta, tem que estar muito bem preparado, tem que saber muito bem o que está fazendo, porque senão ela pode se perder no meio do caminho, ela pode ser abandonada no meio do caminho, ela pode também dar muita informação errada, gerar muita solicitação errada, né? Mas ela é uma ótima manutenção, é a evolução das estratégias de manutenção, a manutenção preditiva, ela vem encabeçando isso, só através da manutenção preditiva que foi possível, através do início dela, depois, né, com a consolidação dela nesses sensores, né, existem algumas empresas aí que vêm desenvolvendo, que dão níveis globais de temperatura, níveis globais de vibração, e isso já é um pé, né, ou os dois pés na indústria 4.0, e isso é extremamente importante. Então, a manutenção preditiva é uma manutenção muito boa, né, porque ela identifica a falha potencial e nos dá uma janela de tempo para a gente conseguir planejar e programar a correção do problema, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Sigam, né, o nosso canal, né, e o Clube da Manutenção nas redes sociais. Compartilhem esse vídeo, né, com os colegas de vocês e até a próxima.